Alô, gente amiga, alô, gente boa, boa noite. Aqui eu faço você pensar sobre o pensar, sair da caixa, furar a sua bolha. Programa Olho Vivo. Olho Vivo, eu sou Carlos Alves, esse é o Olho Vivo. Muito boa noite, meu amigo, alô, minha amiga, muito boa noite. Estamos trabalhando com a chancela comercial da Multipedras, Meta Solar Engenharia, Delícias da Wanda, Acerte Gráfica, Equilab Saúde, Equifarma, sua nova farmácia em Sobral, e Equivip, sua escola de inglês em Sobral. Hoje, nessa noite, nós vamos tecer comentários a respeito de farmácia, farmacêutico e farmacista. Farmacista e farmacêutico. O farmacista é aquele que trabalha no balcão da farmácia. O farmacêutico é aquele cara formado e responde, assina pela farmácia. Daqui a pouco eu vou falar para você esse tema, esse assunto, porque agora eu vou dizer para você que a qualquer momento, logo mais, daqui a pouco, a qualquer momento eu vou gravar também falando um vídeo dissecando um tema que é estacionamento para os vereadores de Sobral, em Sobral, que está sendo feito ali na Praça da Sé. Estão privatizando o espaço. É ilegal, é imoral, é inconstitucional. Segundo o Código Civil, no artigo 100, não pode privatizar via pública. Até hoje eu debati e conversei com o vereador, líder da oposição, Thiago Ramos, e ele garantiu: se eu fosse o presidente, eu privatizaria, não só colocaria corrente, não só no espaço pequeno, mas sim em toda a praça. Toda a praça. Eu disse: Thiago, você quer defender o que está errado, mostrei a ele por A mais B. Vou comentar depois esse tema, porque agora eu vou falar de farmacêutico e farmacista. Olho Vivo, Olho Vivo. Antes eu vou mandar aqui um abraço para o farmacêutico Dr. Davi Helder Vasconcelos, da Equilab Farmácia. É a Equifarma, sua nova farmácia em Sobral, que é do grupo da Equilab, Dr. Davi Vasconcelos. Ele responde, ele assina pela farmácia Equifarma. Ele é farmacêutico, não é farmacista. E atenção, hein? Rodolfo Basílio, hoje, dia 24 de março, ano 2022, amanhã será feriado no Ceará, somente no Ceará, viu? Pois bem, o doutor Rodolfo, hoje é assunto para depois, esse feriado somente no Ceará, dia 25. Pois bem, Rodolfo Basílio foi entrevistado hoje pelo Paulo Porfírio, competente radialista da Paraíso FM, no podcast da Paraíso. E foi uma entrevista muito boa, uma entrevista sensacional. Legal. E eu escrevi para o Paulo Porfírio falando a respeito de farmacêutico e farmacista. Rodolfo Basílio, ele foi vereador em Sobral. O Rodolfo Basílio, ele é proprietário de farmácia em Sobral, no Mercado Central, muito conhecido, Farmácia Rodolfo. Ele é o proprietário. Então o Rodolfo, ele não assina, não responde pela sua própria farmácia. Ele só pode atender, ele é balconista. Ele é farmacista, atendente de farmácia, ali no balcão da farmácia. Mas ele não pode exercer a função de farmacêutico. Ele não estudou, não é profissional nessa área. Mas o seu filho, Rodolfo Filho, ele estudou e ele é farmacêutico.
assina, responde pela farmácia. Interessante é que estava aqui detalhadamente analisando aqui o farmacêutico. Ele atende por toda a farmácia. Ao comprar o medicamento, na escolha do remédio, ao vender o medicamento, se o cliente chega com a receita que tem que ser 50 comprimidos e na caixa tem 100 comprimidos, ele vai só vender 50 comprimidos. Ele cuida do detalhe da farmácia, ele cuida, ele ensina, ele é um líder, ele ensina os colaboradores da farmácia, ele responde no contexto geral por toda a farmácia, e ele pode responder até por 2, no máximo 3 farmácias, assim ele tem tempo disponível para clinicar, para atender, para ficar na farmácia, farmácia A, B e C. Um dia tem 24 horas, se dessas 24 horas ele puder atender 2 ou 3 farmácias, ele pode. O essencial, o bom, seria somente uma, porque aí ele passaria o tempo suficiente estudando, analisando, ensinando os funcionários como atender o cliente, ensinando amiudadamente os colaboradores como devem trabalhar na farmácia. Ele é o farmacêutico, total responsável por tudo que acontecer naquela farmácia que ele assina por ela. Então, interessante seria só uma farmácia, mas tem farmacêutico que atende 2 ou 3 farmácias. O farmacêutico é aquele que estudou, que tem sua formatura. Inclusive, o farmacêutico, eu estava aqui analisando, periciando a coisa, filtrando a notícia, e o farmacêutico tem uma área interessante que ele também pode trabalhar, atuar, é a perícia criminal. Outra área bem interessante do mercado de farmácia é a perícia criminal. Ele pode trabalhar com certeza. A perícia criminal também pode, o perito criminal, que é o farmacêutico, pode trabalhar na perícia criminal em análises para identificar crimes de adulteração de medicamentos e de acidentes químicos em massa. Olha aí, perícia criminal, o farmacêutico, não o farmacista. O farmacêutico, porque o Rodolfo Basílio hoje foi entrevistado, digo mais uma vez, na Paraíso FM, no podcast da Paraíso, pelo competente radialista Paulo Porfírio. E o Rodolfo, ele é farmacista, trabalha no balcão de uma farmácia, não pode consultar de forma alguma. Pode dar injeção? Pode. Pode medir ou aferir pressão? Pode. Pode, tudo isso ele pode. Só não pode prescrever. Consultar alguém e escrever, falar uma receitazinha para você. Aqui, estou assinando, olha lá. Não, não pode. Alterar os medicamentos? Não pode. Isso é para o farmacêutico e não para o farmacista. Rodolfo Basílio, que foi vereador na cidade de Sobral, ele é farmacista e não farmacêutico. Não estou desconsiderando, não estou diminuindo, mas sabiamente o seu filho, Rodolfo Basílio Filho, é farmacêutico, é formado, assina, atende, responsável por tudo que acontecer na farmácia Rodolfo. Vou esticar um pouquinho mais a baladeira. Farmácia Central tem o pai que é proprietário da farmácia e tem um filho que é farmacêutico. Beleza. Tem farmacista, proprietário de farmácia em Sobral, que está fazendo isso. Isto é errado? É não. É ilegal? É não. É imoral? Também não. O Rodolfo Basílio tem razão quando colocou na faculdade o filho para estudar, para se tornar farmacêutico e não farmacista. Ele, o Rodolfo Basílio, é cuidador, é balconista. Ele é farmacista.
Proprietário de farmácia é farmacista. Agora, quem assina pela farmácia é farmacêutico. Doutor Davi, declarado de saúde, é farmacêutico. Rodolfo Basílio é farmacista. Farmacêutico é o filho do Rodolfo, que atende pela farmácia Rodolfo. Daí por diante. Deu para entender? Olho Vivo. Programa Olho Vivo nas minhas redes sociais. Estamos trabalhando com a chancela comercial do Delícias da Wanda, Meta Solar Engenharia, Multipedras, Acerte Gráfica, EIC, sua escola de inglês, e ainda Equilab Saúde e Equifarma, sua nova farmácia em Sobral. Deu para entender? Aqui eu faço você pensar sobre o pensar, sair da bolha, sair da caixa. Eu sou Carlos Alves e esse é o Olho Vivo no YouTube, canal Carlos Alves. Vá lá e faça a sua inscrição. Dê um like ou um dislike. Comente. Canal Carlos Alves no YouTube, no Facebook e no Instagram, Sobral Plural News. O meu site é Sobral Plural News. A gente se vê, a gente se encontra. Farmacêutico é uma coisa e a outra coisa é farmacista. Farmacista e farmacêutico. A gente se vê, até amanhã.